Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de estudos. E antes de começar o nosso estudos, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, eu convido vocês a fechar os olhos, acalmar os pensamentos, acalmar o coração, o sentimento do dia hoje. Deixar de lado um pouquinho as tarefas diárias, problemas, outros pensamentos. Respirar fundo e nos concentrar neste momento, nesta prece, elevando o nosso coração e o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. E aos amigos que aqui se encontram reunidos, aos mentores deste trabalho, agradecemos imensamente aos nossos mentores e, acima de tudo, ao Pai que nos permite estar aqui e a Jesus que envia os seus mensageiros. Agradecer pelo dia de hoje, a oportunidade do estudo, de estarmos aqui juntos mais uma vez reunidos e sempre levar este sentimento de carinho, de gratidão, para que cresça em nossos corações, em nossa mente, neste exato momento, e que possamos espalhar pelos ambientes desta casa, pelas pessoas que moram em nossas casas, pelos amigos espirituais também que aqui vêm como conosco aprender, ser orientados, ouvir uma mensagem, aqueles amigos que estão distantes, familiares, vizinhos, e a todos os necessitados de todas as ordens. Que Jesus, com sua misericórdia, estenda suas bênçãos para cada um deles, para cada um de nós, e que abençoe a nossa noite de hoje. E humildemente eu peço aqui a permissão para que possamos começar os estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9. Na verdade, nós vamos terminar ele hoje, que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje, o último item que nós vamos estudar deste capítulo é a cólera. Bom, pensando neste capítulo, ou melhor, pensando neste item, eu me lembrei de uma fábula, antes que a gente entre propriamente no assunto, que vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, e eu acho que esta fábula, essa história, vocês já devem ter ouvido de uma outra perspectiva, ou com outros personagens, mas a moral da história provavelmente é a mesma. Então, essa fábula diz que tinha um senhor, um sábio, um mestre, que estava andando com o seu aprendiz por uma estrada, e nessa estrada eles teriam que atravessar uma ponte, que embaixo passava um rio enorme. E ao chegar nessa ponte, o mestre percebe que há um escorpião dependurado e quase para cair na água. E se caísse na água, né, se afogaria, morreria. E o mestre, olhando isso, pede para o aprendiz, né, seguir ele, que ele iria naquele momento tentar salvar o escorpião. E nessa sequência que ele leva a mão para salvar o escorpião dá uma picada na mão dele, e aí ele acaba soltando de novo, aí ele tenta de novo, e nesse que ele tenta e o escorpião pica, ele consegue jogar o escorpião para dentro, né, da estrada, e assim acaba salvando o escorpião. O aprendiz, um pouco consternado com aquela situação e sem entender muito, acaba questionando o mestre, dizendo: mestre, me perdoa, né?
a invasão, e com, né, muita humildade, mas eu te pergunto por que você quis salvar um bicho tão peçonhento e que todas as tentativas que você fez para salvá-lo, ele acabava revidando e te picava? Esse tipo de animal não merece sobreviver. Por que não deixou ele ir e cair na água? E o mestre responde, né, sábio como era, dizendo que o escorpião agiu conforme a natureza e a essência dele. E eu, o mestre, agi conforme a minha essência. O escorpião de se defender e a minha de ajudar. A essência do escorpião jamais modificará a minha. E aí vem aquela reflexão dessa historinha, né? Qual é a nossa essência? O que é de base do nosso espírito? Não o que nós adquirimos ao longo de tantas reencarnações, ao longo dos séculos, ou ao longo dessa existência mesmo, mas o que é de base? O que é da nossa essência? E aí, voltando para esta questão da essência, Kardec também queria saber isso. E aí, Kardec, lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Então, ele queria saber se esteve essa divisão na hora que Deus nos criou. Então, ele queria basicamente saber se Deus criou alguns bons e outros maus. E os espíritos são muito categóricos em sua resposta, dizendo que Deus criou todos simples e ignorantes, ou seja, todos iguais. E ignorantes no sentido de desconhecer, de não conhecimento. E Deus, eles falam muito, muito claro, então todos somos criados iguais. Não foram criados uns para ser bons e outros para ser maus. Então, a nossa essência é igualitária, somos todos iguais. Porém, dentro de nós, não do nosso corpo físico, mas de nós, como essência, trazemos conosco sentimentos, ou pelo menos lapsos de algum deles. Quando eu digo lapsos de algum deles, é porque alguns são muito mais evidentes do que outros. Mas Joana de Ângelo, em algumas obras dela, sempre disse, por Divaldo, né, sempre disse, algumas delas, ela diz que nós, em nossa essência, trazemos os sentimentos latentes a serem trabalhados ao longo da nossa evolução como espírito, da nossa evolução moral. E aí fica um pouco mais claro quando os espíritos dizem que somos criados iguais, porque nós somos criados para o bem. Se somos de essência divina, então concluímos que somos criados para o bem, para serem bons, ou pelo menos somos neutros nessas condições. E aí, pensando nisso, se a gente for procurar no Livro dos Espíritos, nós não vamos ver Kardec falando de sentimentos ou de emoções. Nós vamos ver ele falando de paixões, que são as emoções, né? Que levamos conosco, como da felicidade, da tristeza, da raiva. E especificamente, depois de ler a questão 115 e entender que somos criados simples e ignorantes, não fomos criados nem bons nem maus, ou pelo menos não foram, né, não nessa questão de divisão. Então, da onde que surge esse sentimento que hoje nós vamos falar dele, da cólera? Para entrar na questão da cólera,
Eu procurei aqui no dicionário o que significa a palavra cólera. Eu achei 2 significados, que o primeiro é sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Ira. Então, um sentimento contra algo ou alguém. Um sentimento de ira, de raiva. E a segunda definição é temperamento feroz dos animais. Bom, então, voltando lá nos homens das cavernas, voltando lá quando nós, digo nós porque, né, nós somos, né, essa evolução, os espíritos primitivos, em situações primitivas. Alguns né, estudiosos, né, relatam como era, né, a questão de dominação de território, de caças, de proteção. E o sentimento da raiva é um sentimento que se vê muito latente, muito um sentimento que se vê muito claro quando se estudam, né, esses homens da época das cavernas, porque esse sentimento, fisicamente, hoje já se conhece, né, pela ciência, ele, quando nós começamos a, né, fazer as reações físicas desse sentimento, o nosso cérebro começa a jogar comandos para o nosso corpo e principalmente joga doses cavalares de adrenalina no nosso corpo. E essas doses de adrenalina nos faz focar a nossa visão, a nossa audição, a nossa postura, ela muda fisicamente, se tornando mais ereta e rígida. E aí nós temos 3 situações quando estamos dentro deste processo, dessa adrenalina exacerbada. Nós temos o processo ou a ação de correr, a ação de enfrentar ou de se posicionar rigidamente. E como se desencadeia essa situação, essas funções químicas no cérebro que jogam para o nosso corpo? Quando nos sentimos ameaçados por algo. Quando nos sentimos em perigo. É um sentimento e uma reação inerente a nós. Nós desencadeamos isso. E este sentimento, ou esse processo que acontece no nosso corpo no mero momento que sentimos o perigo ou nos sentimos em situação de perigo, é o que salvavam os homens das cavernas por muito tempo, que mantinham eles vivos e que eles conseguiam se proteger de tribos inimigas, de outros animais, que eles conseguiam ir à caça, proteger seu território e uma série de coisas. Então, nós temos este sentimento desde sempre. E aí, Kardec queria saber mais, porque vamos falar de um primeiro ponto antes de chegar a essa próxima pergunta de Kardec. Então, sabendo que temos uma essência e que nos questionamos, né, lá na historinha do escorpião, qual é a nossa essência hoje? Compreendemos que sim, nós temos esse sentimento dentro de nós, que é um sentimento de dentro para fora e não de fora para dentro. E que ele é utilizado, ou pelo menos foi utilizado por nós mesmos em situações primitivas há milhares de anos. Então, o que nos faz hoje desencadear a cólera em nós mesmos? O que nos faz desencadear a ira, a raiva? Quais são as situações de perigos que enfrentamos todos os dias? Porque olha só, hoje nós não precisamos brigar
com o vizinho que mora na caverna do lado para marcar o território, para conseguir comida, para ir à caça, para se proteger. Ao longo dos séculos e séculos, fomos desenvolvendo consciências de sociedade, depois de trabalho mútuo e por aí vai. Então, será que quando estamos naquela fila do banco, né, quilométrica, que não acaba nunca, naquele horário de almoço de 1 hora e que a gente só tem aquele momento para fazer as coisas dentro do banco para resolver algum problema, e aquela fila não anda, e aí a gente começa a ficar impaciente, né? E começa a surgir aquele sentimento de raiva. Será que a fila do banco está nos ameaçando? É um perigo iminente? Ou quando nós saímos atrasados de casa e tem um trânsito enorme e não anda, e parece que a gente pega todos os sinais vermelhos até chegar no trabalho e vamos chegar atrasado, e para completar vem um espírito de luz e nos corta na frente. Será também que esse trânsito está está nos colocando em perigo também, iminente? Ou quando nós fazemos parte de um grupo, ou familiares, ou amigos, que discordam da nossa opinião, que não pensam como nós, que não seguem o que nós falamos, que vivem diferente, seja qual for a atitude, e aí aquele sentimento de raiva vem à tona. Será que o outro também está sinalizando perigo iminente de vida para nós? Ou, que aí eu venho na pergunta 908. Porque se esse sentimento é inerente a nós, então existe alguma utilidade, pelo menos do homem das cavernas existia. E aí Kardec queria saber. E aí na pergunta 907, ele pergunta assim: visto que o princípio das paixões, ou desses sentimentos, está na natureza, ou seja, é natural, ele é mal em si mesmo? E aí os espíritos respondem não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que dela se faz que causa o mal. Olha aí. Então, compreendemos que somos criados simples e ignorantes, que temos a essência para o bem e existem esses sentimentos que ainda, né, vêm de momentos primitivos dos nossos próprios espíritos e que nós estamos ali ao longo dos séculos lapidando. E aí compreendemos que tudo dado por Deus é uma ferramenta para a nossa melhoria e que se extrapolarmos, se usarmos de forma errada, com excesso pela nossa vontade, é que podemos fazer essa ferramenta uma arma contra nós mesmos? E aí, na pergunta 908, Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Como é que eu coloco o limite nisso para entender até onde eu posso ir? E os espíritos dizem que as paixões, os sentimentos, são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. Ou seja, se reconhecemos que uma paixão, que um sentimento é pernicioso, e a partir do momento que não governamos mais, é que ele se torna nocivo. Então, se nenhuma dessas situações hoje em dia nos apresenta
risco iminente de vida, o que nos apresenta, ou melhor, o que nos causa cólera? Aquele nosso amigo diário que a gente dá as mãos todos os dias praticamente, o orgulho. Dentro desse item, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito que não se identificou, disse que o orgulho é quando nós, ou o orgulhoso, se considera acima ou melhor do que os outros. Como exemplo da fila lá do banco, aí que tá aquela fila gigantesca e aquela pessoa pensa, o que esse monte de idoso tá fazendo aqui nessa hora que todo mundo trabalhando? O idoso está aposentado, não tem que estar aqui, está atrapalhando a vida das pessoas que estão trabalhando. Devia estar em casa, porque eu trabalho o dia inteiro, eu acordo cedo, eu. E também se acaba naquela visão limitada, se julgando melhor ou mais do que qualquer outra pessoa. Achando que as pessoas têm que pensar igual a eles, agir conforme nós gostamos, conforme nós pensamos. E jamais suporta comparações das quais eles acreditam, das quais eu acredito pelo meu ponto de vista, comparação com pessoas que eu acho que são inferiores. E muitas vezes as comparações pode ser ou é, né, quando nós colocamos classes sociais, achando que pessoas de classes sociais menos favorecidas são inferiores daquelas que são mais favorecidas. E eu não estou falando entre o mendigo e o milionário, não. Eu estou falando quando a gente tem um pouquinho a mais, pouquinho, assim, já achamos que aquele que não tem tanto é menos do que a gente. Então, todas essas características e muitas outras que o orgulhoso leva dentro de si é o que faz com ele se entregue à ira, à raiva com muita facilidade. E esse sentimento não dominado vai crescendo, crescendo, crescendo e dando espaço só para sentimentos egoístas, visões egoístas. E a cólera, ela é a causa sempre do orgulho ferido, da contrariedade, daquilo que não aceitamos, daquilo que não atende aos nossos caprichos, às nossas necessidades pessoais, o nosso meio, a nós próprios, não é? E sempre faz com nós, quando alimentamos este sentimento, se revolte com a menor contrariedade, aquilo que não sai como queremos. Sabe quando aquele dia que parece que a gente fala assim, mas tudo está dando errado, nada está saindo do jeito que eu quero, e aquilo vai crescendo, a gente vai dando aquela importância para os pequenos contratempos do dia, aquilo vai virando uma bola de neve, e aí assim nós vamos alimentando isso e começamos a não aceitar que nada daquele plano maravilhoso da minha vida dê errado, porque tudo, o cosmos, astros, e todos têm que se alinhar ao meu bem prazer e à minha boa vontade. E aí, com esses sentimentos sendo alimentados diariamente, é que acabamos tendo dificuldade de reconhecer os nossos erros e as nossas imperfeições, porque não mudamos aquilo que não reconhecemos. E aí aquilo vai tomando uma posse em nossa vida. E esse espírito também diz, neste item, que a cólera é o acesso de demência passageira. A palavra demência, ela é um tanto forte, mas vamos compreender o que é a palavra demência, o que ela significa, para compreender o que esse espírito quis dizer aqui quando ele diz que a cólera é o excesso de demência passageira. Então, eu também peguei aqui no dicionário a palavra demência. Eu também peguei dois significados. O primeiro, psicopatologia, perda de origem orgânica,
frequência progressiva, sobretudo da memória, mas que também compromete o pensamento, o julgamento e a capacidade de adaptação em situações sociais. Ou, por extensão, comportamento inusual, que apresenta ou sugere loucura, insensatez. Então, olha só, aqui nessa primeira parte, ou nas duas, dizem que é, sobretudo, um comportamento que compromete o pensamento e o julgamento. Pode provavelmente já ter acontecido com um de nós, ou com todos aqui, ou você conhece alguém que depois de um ato de ira exacerbado, de muita raiva, de tomar uma atitude extremamente precipitada, numa situação de raiva, quando cai em si, acaba dizendo: nossa, mas parece que tinha um bicho dentro de mim, parece que eu perdi a noção, que eu não conseguia pensar, que eu só conseguia reagir, eu parecia que alguma coisa tinha me tomado. Nossa, eu nem consigo entender o porquê eu fiz aquilo. Então, esse é o ato de demência que esse espírito diz. Ou o ato de demência, não, né? A questão sobre nós não conseguirmos ter a posse do julgamento do que fazer naquele momento. Perdemos completamente, como se dizia os antigos, as estribeiras. E acabamos por si tomando caminhos, atitudes, ações, palavras que podem comprometer aquele momento, uma vida, ou uma reencarnação, ou várias existências. Aquele momento, literalmente, que ficamos cegos, que não pensamos. Fisicamente, existe uma explicação científica, né? Não é somente as terminações nervosas, as ações químicas que acontecem no cérebro, mas é um desencadeamento de várias coisas que acontecem. Mas nós não vamos entrar nessa questão agora, né, da medicina, mas acredito que se não passamos por isso, conhecemos alguém que passamos. E é esse sentimento que acontece neste momento, o acesso de demência, que não nos possibilita o julgamento do ato. E, bom, aqui você vai explicar o que acontece, né? Atitudes grosseiras, rudes, ou violência física, uma série de coisas que nós já provavelmente já vimos ou já ouvimos de alguém. E aí, deixa eu passar aqui que a gente já falou. Então, a cólera, né, ou a raiva, ela nos faz assemelhar aos brutos. Ela nos faz assemelhar aos animais, ou aos homens das cavernas, né? Que é aquilo que nós já conversamos. E como é um sentimento inerente e ainda está em construção, nós, ainda por não ter essa compreensão e esse conhecimento de nós mesmos, nós acabamos, muitas vezes, perdendo a mão e não conseguindo administrar, principalmente ou unicamente hoje em dia, pelo nosso orgulho. Quando Jesus, né, tem a história de que quando o seu irmão te bater numa face, você oferece a outra, que é uma forma alegórica, né? Porque se alguém te agredir, provavelmente a melhor coisa que você faz é sair correndo, né? Porque pode acontecer um óbito nessa situação, né? Você vira desencarnar, mas o que ele diz é não revide. Quando Jesus fala para Simão Pedro, embaía a sua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Aquilo que o outro nos traz jamais pode modificar aquilo que nós somos. Aí eu volto na historinha do sábio e o escorpião. Não vamos deixar de ser o que somos porque o outro é assim ou age de uma forma da qual eu não concordo ou tenta muitas vezes me prejudicar.
E essa é a dar a outra face. É deixar o outro ser o que ele quer. E como você também tem a liberdade de ser o que você quer pela sua escolha e vontade. E quando nós entramos nessa situação de ira, acabamos por repelir os bons conselhos. E neste caso aqui, muitas vezes, daqueles irmãos, daquele seu anjo da guarda que está ali suando frio, para tentar te tirar daquela situação, daquela nuvem negra na sua mente, da qual já não não se pode mais raciocinar e perdemos, né, o ato do julgamento sobre o que fazer ou não, da forma certa ou não. Então, acabamos por repelir todos esses bons conselhos e eles, né, dão um passo para trás, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher o que queremos fazer. E as consequências é que nos tornamos, quando nós somos essa pessoa com raiva, nós nos tornamos objeto de piedade. As pessoas não querem ficar perto da gente e sentir pena. Ah, Suelen, mas de vez em quando nós temos, né, esses sentimentos assim que acabam por extrapolar e acabamos fazendo uma situação ou outra. Sim, nós temos, claro que nós temos. Mas qual é a frequência que nós temos isso? Porque se isso vira um hábito na nossa vida, se isso é frequente na nossa vida, né? Aquela ansiedade, aquela perninha que treme, aquele olhinho que treme, aquela falta de sono, a comer as unhas, e tudo nos tira do sério, a gente começa a perder a concentração, o foco, e enfim, vai acrescentando vários fatores aí que nos atrapalham durante o nosso dia a dia, e que vai desencadeando pela falta de paciência, e que vai desencadear naquela ira. O que vai acontecer com o nosso corpo físico? Aí vai alterar a nossa saúde. Isso vai alterar a nossa saúde. Doses cavalares de endorfina todos os dias, de uma forma extremamente exacerbada, o nosso corpo vai começar a reagir de forma diferente. E aí acabamos comprometendo a nossa vida, a nossa saúde. E, acima de tudo, fazemos infelizes os que nos cercam, as pessoas que querem o nosso bem, que nos amam, que querem nos ver felizes. E nos impede a fazer o bem. Bom, então, o que se deve modificar para vencer a ira? O corpo, temos que, sei lá, fazer alguma coisa no nosso corpo, uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, né, para modificar isso? E os espíritos dizem que não, que o corpo não dá cólera àquele que não tem. Porém, nós damos ao nosso corpo prejuízos na nossa saúde por não saber administrar esses sentimentos. No livro No Mundo Maior, Calderaro, que é o guia, né, ali naquele momento, naquela situação que estava acontecendo lá no livro, ele afirma que 90% dos casos de loucura se iniciam com a impaciência e com a intolerância. Se iniciam com a impaciência e com a intolerância. Olha só, esses sentimentos sendo alimentados por nós diariamente acaba nos colocando em estado de loucura. Já não temos mais condições, não temos, nos compromete os nossos pensamentos, nos compromete a nossa ação de julgamento, de saber o que devemos ou não fazer da melhor forma, como devemos agir. E aquilo vai virando uma bola de neve que acabamos tomando remédio, fazendo tratamentos, ou talvez sendo internados, por estarmos cultivando esse tipo de sentimento. E, às vezes, acabamos por cometer atrocidades desencadeado por o sentimento da ira, da qual vamos comprometer outras encarnações, vindo sim, né? Com demências,
patológicas, com problemas físicos e uma série de outras coisas, para aprendermos a desenvolver a paciência. Então, o que se deve fazer para modificar e vencer a cólera é no espírito, na nossa essência, porque todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Não é o nosso corpo físico, a matéria que desenvolve ele, mas nós que estamos na matéria. Nós, como espírito, que estamos regindo na matéria. Então, é nós que temos o poder da escolha. E ao longo desses milhares de séculos de reencarnações que estamos nesse processo de desenvolvimento das nossas paixões, de como controlá-las, daquele cavalo que está aí saindo, correndo, e que nós temos que tomar as rédeas dele, porque se nós soubermos montar o cavalo e controlá-lo, ele vai nos levar para os lugares que nós queremos. Mas se não soubermos, vai nos levar para os lugares que nós não queremos, de uma forma abrupta, de uma forma complicada. É um exemplo que os espíritos dão. E Hahnemann, que também fala nessa parte do Evangelho, diz que o homem sempre pode modificar o que é do espírito quando quer com vontade firme. Então, lá na pergunta famosa 919, Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. E os espíritos dizem bem claro: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós só podemos mudar aquilo que conhecemos ou que nos damos pelo menos o trabalho de conhecer. Não é no nosso corpo físico, mas no espírito, no nosso íntimo, aquilo que carregamos conosco. Aquelas pessoas que hoje, né, temos exemplos, como aquela história famosa de Gandhi, né, Mahatma Gandhi, quando a Inglaterra começa a tomar posse, né, da Índia, e os soldados ingleses estão por todas as partes e eles não permitem mais que os indianos andem por certas calçadas, e ali está Gandhi vindo pela calçada e abruptamente vem um soldado, ele dá uma bofetada e ele cai na rua, e assim ele se levanta, volta pela calçada, recebe mais uma vez em seu corpo físico um ato de violência por aquele soldado inglês. Ele leva mais uma vez um tapa, cai, levanta, e o soldado, em um sentimento de ira, grita com Gandhi e pergunta: mas quem foi que te ensinou a ser assim, tão covarde? E Gandhi diz a seguinte coisa para ele: quem me ensinou a ser assim foi esse homem que está pendurado no seu pescoço no crucifixo. Então, são essas pessoas, como Gandhi, que já compreenderam que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque deles serão reinos dos céus, já compreenderam que a atitude do outro não modifica a minha ou a minha essência, ou pelo menos não deveria. Já compreenderam que a manseitude, para ser cultivada, ela vem junto com a paciência, que é aquilo que nós falamos na terça-feira passada. Já compreenderam que o que o outro pensa pode ser diferente, como o outro age também pode ser diferente, e como o outro vive, tudo bem.
O que importa é o que eu estou fazendo. É como eu estou pensando, como eu estou agindo, porque o que o outro faz não deve me interferir, por mais que eu não concorde, ou que eu fique triste por ele ou por aquele, aquilo que eu sou não muda. E, acima de tudo, compreendeu que é dentro da paciência que se desenvolve a caridade. Porque você compreender as limitações do outro também é um ato de caridade. Você compreender e não fazer nada contra, não se sentir acima, não se sentir revoltado, porque o mundo não gira como você quer, ou as pessoas não fazem o que você quer, também é um ato de caridade. A compreensão que eu tenho do outro não pode me limitar, pelo contrário, talvez eu possa ajudar. Não em palavras, mas em atitudes. É como o Chico disse: ao outro eu dou o direito deles serem o que eles quiserem. A mim eu dou o dever de ser melhor. Porque se Deus, que é o Criador, nos deu os livre-arbítrio para escolher o que quiser, por que somos nós que temos que determinar o que os outros têm que ser? E por um mero motivo de qualquer contrariedade nos revoltamos. E aí muitas vezes acabamos, né? Pelas atitudes talvez atitudes que nos comprometam muito. Tanto aqui como nas próximas vidas. Porém, é fácil? Não. Mas nós já temos o conhecimento. Olha aqui o que nós estamos fazendo na terça-feira. E tantas outras pessoas também já têm este conhecimento, já têm este sentimento. Nós só temos que nos conhecer. Conhece a ti mesmo. E aí este processo, este trabalho que nós estamos traçando, está dando fruto aos poucos. Porque para os homens das cavernas tinha uma necessidade da brutalidade. Para nós não tem mais. Se vamos precisar nos proteger por algum perigo iminente, aí tudo bem. Do contrário, aí nós temos que refletir. Então é isso. O estudo de hoje, acabamos o capítulo 9. E aí, agora é com vocês. E olha, só tem a gente aqui, hein? Então é bom vocês falarem. Temos ainda um bom tempo aqui. Parei de share, né? Parei. Acho que eu tô. Sim. E é isso, quando nós tomamos nessa reflexão, porque às vezes não é a gente, ou às vezes é a gente, ou é o outro, e aí também até o outro que tem essas atitudes mais exacerbadas, né, de palavras duras, atitudes, aquela pessoa impaciente, enfim, que acaba querendo impor as ideias, a posição, a elas, se nós não estamos nessa posição mais, o nosso dever é compreendê-las, né? Que também elas estão neste processo. Mas também, acima de tudo, nos refletir sobre essa situação, sobre quando nós estamos nesta situação, né? Aconteceu uma situação de um conhecido essa semana e casou muito bem, semana não, semana passada, e casou muito bem com o que a gente está falando aqui. No trabalho, né, dele, e enfim, uma loucura, vários problemas acontecendo, aquele dia estressante no trabalho, e ele veio perguntar para este funcionário lá, para esse colega de trabalho, uma situação, e esse colega de trabalho, né, respondeu de uma forma totalmente grosseira, totalmente, daquela bem desnecessária que a gente fala, né, e acabou, né, querendo gritar, aumentar a voz, e acabou, né, gritando e colocando o dedo na cara, né, desse meu conhecido. Só que esse meu conhecido não estava esperando isso. Ele falou uma coisa que não tinha
né, nada a ver com uma situação, talvez, que essa outra pessoa estivesse vivendo naquele momento, uma situação de trabalho, e eu acho que talvez foi a gota d'água para essa pessoa, e essa pessoa acabou, né, se alterando, né, se enchendo de ira e agredindo esse meu amigo, né, verbalmente. Só que esse meu amigo, como não esperava, foi quase uma reação automática, sabe? Aquilo que a gente conversou, que eu falei no começo, sobre esse excesso de adrenalina jogado no nosso corpo, que acaba inibindo o processo de julgamento do que deve ser feito, e ele foi para cima. Olha só, olha o problema no ambiente de trabalho, ele foi para cima desse colega e começou a discutir com ele, aquilo não ia dar em nada, né? Sorte que teve lá uma outra pessoa que entrou no meio, e aí depois esse colega veio comentar comigo, ele falando, olha só, eu não deveria ter feito isso. Porque a atitude que este meu outro colega teve não tem nada a ver comigo. Claro que ninguém quer ser ofendido, que ninguém quer ser agredido, porque, né, a gente não espera isso, ainda mais quando a gente está falando com educação, quando a gente está se portando com educação. E é difícil a gente não ter, né, a lei da ação e da reação, de reagir de uma forma pior em momentos assim. Mas ele refletiu depois, ele pensou, não deveria ter feito isso. Porque poderia desencadeando para uma pior, até numa agressão física. E olha aí, ia perder eu e ele o trabalho. Para uma situação de 5 minutos. Comprometeu o meu trabalho uma situação de 5 minutos. Então, o conhece a ti mesmo e o exercício, né, diário é o que nos dá o poder de, quando uma situação dessa acontecer, da gente controlar. E deixar que o outro siga o que ele queira fazer, e que a gente tenha o controle do que deve ser feito. E sair de uma situação dessa. E trabalhar para não revidar da mesma forma. Então, esse é um exemplo realmente, né, clássico, e que aconteceu, né, semana passada, em que esse meu amigo veio expor essa situação sobre a cólera, né, a ira. Não sei se vocês já tiveram uma situação assim, ou conhecem alguma história, quiserem falar, compartilhar, de como administrar isso da melhor forma possível, né? Quais os caminhos que a gente pode encontrar para se livrar de situações, né? Ou se elas chegam, qual é a melhor forma? Olha, é muito, né, falando, né, direcionando a nós, quando se diz sobre o autoconhecimento, o quanto é importante, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente perde o controle, a gente atribui isso ao outro, né? Porque o fulano me fez perder o controle, porque o fulano tirou a minha paz, né? E a gente não assume a responsabilidade, né? Porque ninguém tira de você que você não tem, né? Então, é um trabalho, é um processo, né? A gente vai errar e vai cair muitas vezes, mas é uma construção, né? Uma construção. E acho que o primeiro passo é assumir a responsabilidade, né? Exatamente, é o que você falou, a responsabilidade, assumir a responsabilidade. Porque se nós estamos num nível de controle emocional, né, que nós estamos falando aqui de emoções, emocional, pouco provável que situações assim vão nos abalar tão facilmente, né? Situações difíceis nós encontramos todos os dias, né? É só sair de casa para fazer alguma coisa, trabalhar, nós vamos ver isso. Mas qual é o nosso conhecimento das nossas emoções e principalmente das nossas limitações, né? Na situação desse meu amigo, ele falou assim, eu achei que naquele momento que eu era melhor que ele. Me veio isso na cabeça, né? Porque eles estão em posições diferentes, né? Eles estão numa posição de gerência e o outro está numa posição abaixo da gerência. E ele me veio, como ele veio falar assim comigo. Então aí vem o orgulho, né? Que é ferido
naquele momento, e aí se desencadeia essa situação. Mas o controle, né, e a responsabilidade que nós, é o que você falou, Dani, perfeitamente, que nós atribuímos ao outro, tá? É o outro culpado. Certo, o outro provavelmente não está de fazer isso. Mas você é que decide como se comportar, né? Em relação a esse sentimento, a essa atitude. Fácil, não é. Eu gosto muito de dizer que não vamos romantizar. Porque é difícil, né? Às vezes com a gente passa, mas aí, por exemplo, vocês, né? Você, Dani, Cris, que são mãe. Aí vem fazendo com o filho. Nossa, essa frase que eu usei é minha frase, né? Eu não digo, eu penso, mas nossa, hoje a Laura tirou a minha paz. Eu falei, mas peraí, que paz é essa que ela te tira? Então você não tem, Exato. né? Eu preciso me abastecer mais. E acho que perceber isso também já é um bom sinal, né? Claro. É como se diz, a gente só muda aquilo que a gente conhece, né? O É que a gente verdade. conhece, a gente não muda. É muito bom esse seu exemplo. Tirou. Ninguém tira o que a gente não tem. É, Se a gente tivesse, não ia ser tirado. com certeza. É um treino diário, né? É um treino diário. Essa é a finalidade da vida, né, Su? Treino. Treino. É isso mesmo. E aí, a gente vai estudando. E aí, quando as provas chegam, a gente tem que ver se a gente passa nelas, né? De repente você vai bombar nas suas provas, mas aí você tenta de novo. Então, claro. E por isso que o Joana de Ângeles diz, né? Muitas vezes, pelo Divaldo, que nós estamos nesse processo, né? Tudo isso que não é nos dado como essência são ferramentas para este progresso. São Verdade. ferramentas para trabalharmos diariamente, né? Porque muitas vezes eu já ouvi assim, espírita gosta de sofrer, ou quando vira espírita, vira santo, porque é aquele que Não é? tudo, é aquele que é benevolente. Pelo contrário. Já pensou? Mas se fosse assim, aí tudo bem, né? Vamos converter todo mundo para ser espírita e pronto, vamos ter um mundo melhor. Uma vez o Haroldo falou assim, né, numa palestra que ele deu para gente sobre espíritos aqui nas terras estrangeiras, e ele falou assim, que a missão da doutrina dos espíritos não é nenhum momento, você não vai ver em nenhum momento, em nenhuma obra de Kardec dizendo que é vir espírita, se torna espírita e você vai ser melhor. Pelo contrário. Uhum. Eu Tá? acho que se tem uma responsabilidade um pouquinho maior, né? É porque o conhecimento e com a ação vai nos tornar melhor. Então, ele falou, o nosso objetivo, né, não é ter mais espíritas no mundo, mas sim pessoas melhores. É verdade. Que é independente de serem espíritas. A questão é que a doutrina dos espíritos nos traz esse conhecimento e que nos deixa ainda mais na posição de responsabilidade, porque se já nós sabemos, aí existe outro grupo, né? Agora que a gente sabe, fica se cobrando 24/7, que também não é assim. Uhum. E Compreendeu? tem muita gente, eu já vi, né, que não consegue lidar com tudo isso. Uhum. E abandona, né, como se fosse possível, né, se eximir de qualquer responsabilidade, porque eu não sou mais espírita, vamos dizer assim, eu não estudo mais espiritismo. Se pensasse assim, então quer dizer que qualquer outra pessoa que siga qualquer outra religião, doutrina, filosofia, ou não segue nada, não tem responsabilidade por nada. É verdade. É sim, é isso. Seria bem, né, É, bem mais fácil. é uma forma infantil de ver ou encarar, né, as situações da vida. É, Porque o conhecimento nos tira da ignorância, mas somente as ações é que nos modificam. é verdade. É verdade. Tudo. Vamos usar um. E hã? Não tem como tirar um e excluir o outro. Usar um e excluir o outro, né? Não. E eu acho que é uma liberdade tão grande, né, quando a gente se depara com esse tipo de ensinamento que a doutrina nos oferece,
porque além de nos chamar a atenção para aquilo que realmente nós devemos fazer, parece que tira a gente, né, desse mundo fantasioso que às vezes a gente se põe, né? É muita liberdade. Liberdade também tem, né, gera responsabilidade. Nos tira da zona de conforto, né? Porque a ignorância é uma zona de conforto. Se eu não sei, eu sou cobrado. Mas se a gente pensar no agora, no momento, se só existir isso, talvez, mas vão vir outras oportunidades de outras vidas, de outras situações, porque somos eternos. Então, uma hora não vai ter para onde, né? Não vai ter para onde sair, não vai ter para onde fugir. É igual quando nós temos conversa com esses espíritos extremamente embrutecidos, enraizados no ódio, na vingança. Você pode estar aí, meu irmão, há 1000 anos. Uma hora não vai ter mais para onde ir. Não vai ter. Não vai ter. O caminho é um só, é do amor. Ou pelo menos o objetivo, né? O final é só esse. Por mais que você queira ir para o outro lado, vai ser uma hora que aquilo não vai mais fazer sentido. Que aquilo não vai mais preencher o espírito. Vai ser ficar cansativo aquilo. Então, não adianta, né? Então, aí a gente tem escolha de ser um pouquinho mais rápido ou ficar na inércia. A questão é que nós não regredimos. Nós nunca regredimos, né? Por mais que algumas pessoas perguntem, mas esses espíritos que vão se embrutecendo, eles estão regredindo? Não, eles estão estagnando nessa situação. Só alimentando esse sentimento, que como, né, falando hoje, foi o da raiva, mas como todos os outros, né? Só alimentando esse sentimento. Mas aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele já fez, continua, né? Não é esquecido. E quando eu acho, assim, quando a gente está nesse caminho, né? Ontem a gente até falou um pouco sobre isso, a gente não se prender à culpa quando a gente vacila, né? Porque muita gente se prende tanto na culpa porque sabe como deveria ser, mas ainda não consegue ser, né? E a gente deve sempre ter isso em mente, né? Que o nosso destino é um progresso, é o progresso, né? É a perfeição, vamos dizer assim, o progresso total. Mas que a gente deve ter paciência com a gente mesmo, porque a gente ainda está aprendendo, né? A gente começou a caminhar agora. E às vezes é difícil a gente compreender isso, né? Só porque a gente, quando conhece alguma coisa, a gente quer realizar logo. E a gente às vezes se desespera por isso. A falta de paciência. Porque Não é? é aquilo que eu sempre digo, né? Se Deus tivesse pressa, não tinha criado a eternidade, né? Então, a gente quer resolver aquilo, né, de uma vez. Agora que eu aprendi todas essas questões doutrinárias, né, do livro dos Espíritos, dos livros dos médiuns, do Evangelho, das obras do Espírito, agora eu quero viver isso tudo de uma vez. E sem entender que para esses espíritos que vieram para dar essas informações, quantos séculos não levaram para eles, né? Um dos exemplos é de Emmanuel, né? Quando nós lemos há 2000 anos, quando ele é Publio Lentulus, até quanto, né? Quanto ainda? 2000 anos, né? Vou pôr assim. E que ele era o bisavô dele, né? Não é? Já vinha de antes. Exatamente, muito de antes, com que todos esses tiveram que passar. E Jesus, que os espíritos mesmos dizem que também foi criado simples e ignorante. Se a gente voltar na questão 115, a gente vê que todos os espíritos são criados simples, pode ser não criados no mesmo tempo, mas foram todos criados simples e ignorantes quando criados, automaticamente nós entendemos que Jesus também foi. E Jesus, para chegar no patamar dos Cristos, né, que é um patamar além, né, de espíritos puros, de governador do orbe, e como tem governadores do sistema solar, como tem governador de galáxias e por aí vai, foram todos um processo. Então, nós ainda estamos ali caminhando neste processo. E que bom, né? É bom. Isso né, traz ânimo. Exatamente. Né? Não é para trazer desespero, é para trazer alívio. A gente vai ter chance. E além de tudo, a gente conta
uma ajuda, com tanto amor, né? Nossa, muito amor. Com tanto amparo, a gente cai, mas sempre tem mãos, né, que estão ali para reerguer a gente, mesmo que a gente não consiga sentir, que a gente está tão imerso nessas confusões todas que a gente mesmo faz, que a gente nem percebe. Mas isso me emociona, sabia? Me emociona muito, porque quando a gente começa a compreender o tamanho desse amor, né, é muito bonito. Olha, Dani, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente sempre ouve, né, mensagens assim de amigos, irmãos que está com cada um de nós. Cada um de nós, sem exceção. E eles sempre dizem, é tanto amor, mas é tanto amor que nós realmente, não é clichê, nós realmente não temos noção. Nós somos levados e pegados pela mão. Nós sofremos muitas vezes, ou na maioria, é porque nós não damos abertura para ser ajudados. Porque o mínimo que nós damos abertura, a gente é ali amparado, acalentado, acalmado. Né? Não é que vão resolver o problema, mas vão nos dar sanidade para resolver o problema, paciência, calma. É muito amor, é muito. Muitas vezes, quantas já, né? Darien pode dizer que recebemos mensagens sobre fiquem tranquilos, vão devagar. Nós estamos aqui orientando vocês, e não são espíritos puros que eu estou falando, são amigos que já entenderam a questão da paciência, da benevolência, da caridade, que agora estão aqui, aqueles, olha, já estão no degrau aqui de cima, agora eu vou estender a mão para puxar você também. É lindo, isso é lindo. Exatamente. É muito bonito. É muito bonito. Então, nós estamos amparados, sim. Nos falta um pouquinho de fé, de confiança, falta, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de ser amparados, viu? Porque Não. dos piores seres humanos que nós podemos, né, pelo nosso julgamento, caracterizar, né, adjetivar, até os mais sublimes, todos estão amparados. Todos, sem exceção de nenhum. Com certeza. E é isso, meus amigos, é isso. Cris sempre quietinha, a Cris falou que tá cansada, tadinha. A Cris disse que ia viajar, ou viajou, não sei. Foi, a Cris falou que foi viajar, tá descansando, mas eu falei que agora ela vai descansar de vez, dormir. Gente, só tô mortinha aqui, só escuto vocês. Caramba, que sono que eu tô. Já prepararam a aguinha que eu vou colocar o passo, tá bom? Aqui, tá. Tá bom, fiquem aí. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece
esguio e belo, a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Beijo, gente. Obrigada. Beijos, até mais. Até. Fiquem Boa com Deus. Tenham uma Vocês boa também. noite a todos. Obrigada, Beijo. Stu. Um beijo. Beijos, até mais. Tchau.